existem outras bebidas também com uma graduação alcoólica maior do que o absinto. Tem uma cachaça chamada, uma cachaça americana. Pois não, parceiro? Mas vamos tomar cuidado. Existem algumas pesquisas, porque senão o pessoal vai achar que a gente está fazendo apologia para a bebida, e não é. Existem algumas pesquisas que dizem que um pouco de álcool ao dia faz bem. Mike, eu vou beber bem muito para garantir. Não, não faça isso não. Um pouquinho faz bem. Tem gente até que toma uma taça de vinho ao dia e tal, mas uma grande quantidade é muito mais provável que você tenha problemas de saúde que benefícios à saúde. Então, com moderação, tá bom? Não. O fator climático não influenciaria nisso. Porque senão, em outros locais que também são frios e que também eles tomam essa bebida alcoólica, também não teria esse problema. Então, não, com certeza não. A concentração é a concentração de álcool na solução. Quando você dissolve o torrão, o volume da solução fica praticamente o mesmo. E não mudando o volume da solução, nem a quantidade de álcool, a concentração continua a mesma. É só para deixar mais docinho. Beleza? Continuando. Esse 96 graus Gay-Lussac que nós temos aí, ele representa que 96% é de álcool, 4% é de água. Caiu uma questão sobre isso no Enem há pouco tempo atrás. E aí ele pode desidratar, retirar os 4% de água para chegar ao etanol puro, que é o etanol de 100 graus Gay-Lussac, como a gente está vendo. Aí eu queria só mostrar, olha onde é que você encontra também essa história de grau GL e graus NPM. Aí eu tenho uma garrafa de álcool, 77 graus Gay-Lussac, ou 70 graus INPM. Isso quer dizer que 77% do volume é de álcool. E o que é esse 70 graus INPM? Também indica a porcentagem de álcool, só que em massa. 70% da massa é de álcool. E NPM é Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Então não esqueça disso não, tá bom? Apareceu o grau GL, é a porcentagem volume. Se aparecer na prova graus e NPM, é a porcentagem em massa. Show? Tranquilo? Limpeza, né? O álcool, o etanol, ele é importantíssimo para o Brasil. Nós sabemos que esse álcool ele é colocado na gasolina para diminuir a dependência do Brasil em termos da gasolina, desses combustíveis fósseis, e a gente vai ver uma série de vantagens dos biocombustíveis em relação aos combustíveis fósseis. Já vai ter uma tabelinha que eu vou colocar que é só o ouro. Deixa eu mostrar aqui, eu esqueci do biodiesel. Biodiesel, legal, né? O biodiesel e o diesel de petróleo. Qual é a diferença? O diesel é proveniente do petróleo e o biodiesel ele é proveniente de plantas oleaginosas. Aqui no Ceará, principalmente do óleo de mamona. A reação de produção do biodiesel é uma reação que a gente chama de transesterificação. Nome difícil, né? Transesterificação ou alcoólise. Transesterificação porque você vai transformar um éster em um outro éster. E alcoólise porque você quebra o éster com o álcool. Lise não quer dizer quebra, gente? Vamos ver essa reação. Está aqui, Nós temos aí um éster, na verdade um triéster, e você vai reagir esse triéster com o metanol. O triéster são esses óleos vegetais, esses triglicerídeos. A reação do álcool com o éster é chamada de transesterificação, e isso aí é a chamada alcoólise. Forma outros ésteres, que são o biodiesel, e o álcool, que é a glicerina. Tanto a glicerina como o biodiesel possuem funções que podem ser utilizados para a gente. O biodiesel, lógico, como um combustível, a glicerina pode ser feito
até para explosivos, no caso da trinitroglicerina, mas também pode ser produzido sabonetes, a glicerina é muito utilizado para isso. Esse triéster, que é o óleo vegetal que vem da mamona, tá bom? Tudo bem até aqui, pessoal? Agora a parte mais importante dos biocombustíveis é agora. A comparação entre biocombustíveis e combustíveis fósseis. Vamos lá, pessoal, isso aqui é ouro, isso aqui é importante. Qual é a diferença qual é a vantagem dos biocombustíveis em comparação com os combustíveis fósseis? Olha só, biocombustível, primeira coisa, ele é renovável, é uma fonte renovável. O combustível fóssil, renovável ou não renovável? Não renovável. No caso dos biocombustíveis, de ano em ano, você tem uma nova safra de cana-de-açúcar, de mamona, para produzir o biodiesel, para produzir o etanol. Os combustíveis fósseis não. Para se formar petróleo, são gerações e gerações que devem passar. Então, combustível fóssil não renovável, biocombustível renovável. Primeira vantagem. Segunda coisa importante em relação à comparação. O biocombustível, ele é biodegradável. Os combustíveis fósseis são biodegradáveis? Não. Quando ocorre um derrame de petróleo no mar, fica aquela mancha ali. Lembrando que o petróleo, ele é menos denso, por isso que ele fica em cima. Se for mais denso, ele tem que ir para o fundo. O petróleo é não biodegradável. Isso daí é um problema ambiental grave, caso haja um derrame de petróleo na natureza. Biocombustível biodegradável. Outra grande vantagem. O menor efeito global de emissão de CO2 nos biocombustíveis quando comparado com os combustíveis fósseis. Qual é o problema de se emitir CO2? O que é que o CO2 pode causar, gente? Aquecimento global. O efeito estufa, ele existe naturalmente e ele é bom. O que é ruim é a intensificação do efeito estufa. E isso daí é ruim. E se você aumentar a quantidade do CO2, você vai aumentar a intensificação, aliás, você vai ter a intensificação do efeito estufa. Tudo bem? Então, o biocombustível, quando ele queima, ele também libera CO2. Mas esse CO2 era um CO2 que estava na atmosfera e foi absorvido por meio das plantas através da fotossíntese. Então o balanço de CO2 não aumenta. Todo o CO2 que foi liberado pela combustão, antes foi absorvido pela fotossíntese. Mas no caso do petróleo, quando você queima a gasolina, quando você queima o diesel do petróleo, o querosene, ao ser queimado, ele vai lançar na atmosfera uma nova quantidade de CO2. E isso vai intensificar o efeito estufa. Está vendo uma grande vantagem dos biocombustíveis? Uma outra vantagem. Não apresenta impurezas de enxofre. Gente, qual é o problema de se ter enxofre no combustível? Opa, escutei. Chuva ácida. No caso, os biocombustíveis, eles não vão apresentar esse enxofre, então não vão contribuir para a chuva ácida. No petróleo, você pode ter chuva ácida, porque você teve a queima de combustíveis com enxofre. Apresenta impurezas de enxofre. Então, fiquem atentos em relação a isso. Michael, então o biocombustível é uma maravilha, né? Eu vou trocar o petróleo pelo biocombustível. Beleza. Acabaram todos os nossos problemas. Não é bem assim não, gente. Quais são as críticas que se faz em relação ao biocombustível? Isso é típico do Enem. O Enem, ele vai querer saber vantagens e desvantagens de um combustível em relação ao outro. Fique bem atento em relação a isso. Quais são as críticas? Para se produzir um biocombustível, você faz uma plantação
de monocultura. Isso tem problemas em relação ao solo. O solo fica mais pobre quando você faz essa plantação em monocultura durante um longo período. Segundo problema, a substituição de áreas que eram utilizadas para plantar alimento e agora serão utilizados para plantar plantas. Eita, plantar plantas foi horrível, né? Para plantar fontes de óleos que vão originar biodiesel ou cana-de-açúcar, que vai gerar o álcool, os biocombustíveis. Então, isso daí é um grande problema. Eles dizem, os críticos, que isso pode aumentar a fome no mundo, pois a quantidade de alimento que vai ser produzido vai diminuir. Só estão preocupados com a produção de biocombustíveis e esqueceram os alimentos. Isso é uma crítica que se faz. Se cair numa redação de Enem, você teria que botar isso daí na sua dissertação, não tenha dúvida. Tá dando para entender isso aqui, não tá, gente? Vamos para frente? Pode? Energia nuclear. Você sabe quem é esse rapaz da foto? Esse senhor? Quem? Lavoisier, gostei. Esse aqui é Lavoisier. E para se falar de energia nuclear, eu queria começar falando do Lavoisier. Lavoisier, ele disse, você lembra da lei de Lavoisier, né? A massa dos reagentes de uma reação química é igual à massa dos produtos nessa reação química. Se eu tenho 10, num sistema fechado e tudo mais, se eu tenho 10 gramas de reagente, ao acontecer a reação, eu vou continuar com os mesmos 10 gramas, só que agora de um ou outro composto, que seria o produto. A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Lavoisier. Agora, esse daqui eu acho que você sabe quem é. Esse daí você sabe, né? Albert Einstein, né? Numa foto famosa que ele fez, né? Einstein, ele disse algo um pouco diferente do Lavoisier. Ele disse que essa massa do reagente nem sempre é igual à massa do produto. E isso tem tudo a ver com a energia nuclear. Vamos dar uma olhada? Olha só, a reação nuclear, uma das reações nucleares que nós temos é a chamada fissão nuclear com um bombardeamento de nêutrons no núcleo do átomo. A gente vai falar um pouco de energia nuclear, preste atenção. A reação que ocorre na usina nuclear é essa daí, uma das reações possíveis. Você tem um núcleo de um átomo de urânio bombardeado com nêutron e produz outros compostos. Perceba só a quantidade de energia liberada, é muito grande. Se você calcular a massa dos reagentes e a massa dos produtos, você vai perceber que essas massas são diferentes. Espera aí. O que foi que aconteceu com parte da massa? Parte da massa virou o que, gente? Para que serve uma usina nuclear? Gerar energia. Parte da massa se transformou em energia. Essa equação de Einstein, você deve lembrar, né, super conhecida, talvez seja a equação mais conhecida entre todas. Energia é igual a mc ao quadrado. Esse m é a massa, delta m é a variação da massa e o c é a velocidade da luz ao quadrado, tá bom? Mike, eu preciso decorar essa reação, eu preciso decorar essa equação. Não se preocupe. Lembre-se que no Enem, o que é mais importante? É você saber um pouco de cada coisa. Não precisa saber muito aprofundadamente uma determinada coisa. Se você saber um pouco de cada coisa, vai dar certo. E no fim, sempre dá certo. Pode ter certeza disso. Já percebeu de onde é que vem a energia, né? A energia vem da quebra do núcleo do átomo de urânio e transformação de massa em energia. Vem daí a energia nuclear. Vamos dar uma olhadinha um pouco na reação de fissão
do núcleo de urânio. Aqui, ó, peguei um nêutron e taquei esse nêutron no núcleo do urânio. Isso torna o núcleo muito instável. Ocorre a fissão, a quebra, a ruptura do núcleo e liberam outros 3 nêutrons. Esses 3 nêutrons vão bater em outros 3 núcleos, que vão liberar mais 3 nêutrons, cada um deles, e assim sucessivamente, gerando uma reação em cadeia. Você sabe qual é a diferença da bomba atômica para essa reação que ocorre dentro do núcleo? A reação é a mesma, a única diferença é que na bomba atômica a fissão nuclear é descontrolada. No núcleo ela é controlada. É essa a diferença. Porque se você não tivesse esse controle, explodia tudo ali. Tá dando para entender tranquilo, né? Continua, continua. O combustível nuclear. Qual é o combustível que nós usamos na usina nuclear? Já falei. Urânio.